Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui na matéria de CLP, mas nesse primeiro momento a gente está fazendo uma revisão geral de alguns conceitos fundamentais relacionados à eletrônica digital, tá? Ontem a gente viu aí os conceitos de variável analógica, variável digital, onda digital, e conhecemos aí, ou revimos, as duas primeiras operações com números binários, né? Então a gente viu aí como que faz a adição e como que faz a subtração, tá? Hoje a gente vai trabalhar aí com a multiplicação, com a divisão, e eu vou passar para vocês também duas novas operações que existem e que são interessantes de serem trabalhadas na aritmética binária. Tudo bem? Então, primeiro, a operação de hoje, que é a nossa multiplicação, tá aí na tela de vocês, vou até aumentar um pouquinho. O interessante e legal da multiplicação para nós que estamos acostumados aí com a nossa base decimal, ou seja, com o nosso sistema de numeração com 10 algarismos, é que a multiplicação não vai ter nenhuma novidade. Então a gente vai ter aqui 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, e 1 vezes 1 é 1. Né? Então, são exatamente as mesmas regrinhas que nós estamos acostumados a trabalhar para fazer uma multiplicação no nosso sistema decimal. Tá? Então, eu coloquei dois exemplos aqui para a gente trabalhar, para a gente fazer esse teste aí e ver como que funciona. Primeiro exemplo, de 11 vezes 11, que é o equivalente a gente fazer 3 vezes 3. Tá? Então, quando a gente faz multiplicação de 1 vezes 1, 1 vezes 1 dá 11. Isso daqui é importantíssimo. Ó. Se eu mudo o meu número, o meu número que eu estou multiplicando lá em cima, ou seja, eu passei para a casa da esquerda, como se fossem as nossas dezenas, eu tenho que saltar um espaço para elas, equivalente a elas. Tá? Então, isso aí é muito importante de ser feito. Da mesma forma que se a gente estivesse fazendo em uma multiplicação decimal. Tá? Vocês vão observar que neste ponto aqui, ó, este passo aqui de produtos parciais, o nosso resultado vai ser exatamente igual do que se a gente tivesse feito fazendo uma multiplicação de números decimais. A diferença está onde? Assim como numa multiplicação de números decimais, a gente precisa realizar a soma. E na hora que a gente realiza a soma, aquelas duas regrinhas, aquela nossa regrinha principal, continua valendo. Né? Lembram qual que é a nossa regra de adição, que é diferente? 1 mais 1, 10, igual a 10. Então, a única coisa que nós vamos fazer diferente aqui nessa multiplicação é na hora de somar, a gente vai considerar a nossa regra de adição para números binários. Tá? Nosso resultado, então, da multiplicação de 11 vezes 11 vai ser 1001. Segundo exercício aqui, mesma ideia, ó. Só que esse segundo exercício ele já trabalha com números que tem 3 bits. Né? Então, observe aqui o espaço que a gente solta referente a esses bits. Multiplicação feita normalmente e apenas alteração de quando a gente faz a soma, tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Então façam esse aqui para mim, ó. 110 vezes 111.
110 vezes 111. O 1 vezes o 1 é 1, né? 1 vezes 1 é 1. O 10 mais 1 é 11, né? 10 mais 1 é 11. Então dá 11010. 1010. E 11010. Vamos esperar mais respostas aí, ver se da turma bate. Ô, Lucas, o meu deu 110010. 110010. Tá. Tá aqui no chat. Beleza. Mais alguém? Ô, Lucas, meu deu 101010. 101010. Beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos multiplicar aqui primeiro. Primeira multiplicação que a gente vai fazer, começando daqui, né? Então, vou multiplicar 1 vezes 0. Um vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Beleza? Vou partir agora para esse segundo 1. Então,
Só que eu preciso deixar o espacinho referente ali à primeira multiplicação, tá? A mesma ideia quando eu uso para multiplicar o meu terceiro 1 ali, ó. Então, beleza? Agora eu Ok. vou precisar fazer essa soma aqui. Ok? Podemos seguir? Sim. Ok. Fazendo essa soma, vou colocar esses tracinhos aqui pretos, só para a gente ficar bem claro o que a gente está somando, tá? Então, primeira soma ali é 0. Segunda soma ali, 1 e 0, 1. Terceira soma, 1 e 1, 0. E aqui vai 1, né? Então, deixa eu colocar um tracinho aqui referente a 1. Terceira soma, 1 e 1, 10, mais 1, 11. Aqui também vai 1, né? E quando a gente faz essa soma ali, 1 mais 1, 10. E o meu 1 lá na frente. 110 vezes 111. 10, 10, 10. De quem que deu isso daí? Alguém tinha falado que deu esse Eu resultado confundi aí. nesse último número aí, em vez de eu colocar. Eu fiz 11, aí eu esqueci de colocar o mais um lá no expoente. O mais um que vai, faltou ele Isso, o só. segundo um que vai. O primeiro um que vai eu coloquei, mas faltou o segundo. Beleza. Então, pessoal, é uma operação de adição normal, né? Ó, desculpa. Uma operação de multiplicação normal, que nós já estamos acostumados a fazer. A novidade é que, na hora de somar, a gente tem que considerar as regras de adição para números binários, tá? Divisão binária. Divisão normal. Também divisão normal, tá? A única questão é que na hora da gente tirar o que foi... Deixa eu aumentar para ficar melhor aqui. Na hora da gente fazer a subtração do resultado da divisão, né? A gente vai precisar subtrair considerando as regras de números binários, tá? Então vamos lá. Se eu tenho duas casas, eu vou pegar esses dois primeiros números. 11 divide por 11. Sim, 11 então. dividido por 11, ou seja, um número dividido por ele mesmo, é 1. 1 vezes 11, 11. 11 menos 11. Então, daqui, sobrou 0.
Vou descer o zero que ficou ali. Para eu descer o zero, eu coloco ele no quociente. Tá? Então, divisão também binária, não tem segredo nenhum. Tentem fazer esse aqui. O resultado da B deu 11, Lucas. Resultado da B dá 11. Opa, desculpa. Todo mundo concordou aí? Conseguiu achar 11 no resultado da B? Conseguiu. Ok. Fazendo ele aqui rapidinho. Vou fazer essa divisão aqui, né? Primeiro de 11 por 10. Vai dar 1. 1 vezes 10, 10. 11 menos 10. Aqui vai sobrar 1, né? Então aqui sobra 1. Na hora que eu desço 10, eu passo a ter 10 por 10 de novo. 10 por 10 dá 1. 1 vezes 10 dá 10. 10 menos 10, 0. Beleza? Façam o último aí, ó. Esse último exercício. 1100 por 100. Ela deu 11 também, não deu não, Lucas? Vamos esperar o resto da turma responder. Vamos ver. Deu 11. Deu 11 a mim também. Bateu 11 aí? Beleza. Então a gente vai pegar 110 por 100. Dá 1. 1 vezes 100, 100. 110 menos 100, sobra 10. Na hora que eu desço o zero, 100 por 100 dá 1. 1 vezes 100 e por fim sobra 0. Então também dá 11. Beleza? Então, divisão e multiplicação é só ter esse cuidado na hora de fazer subtração e adição. As regras de multiplicação e de divisão são as mesmas, tá bom? Agora eu vou falar com vocês aí sobre complemento de 1. Complemento de 1 a gente pode falar que é uma operação aplicada somente a bits. E por ser aplicada somente a bits, a gente consegue trabalhar ela num sistema binário, porque a gente representa bits através de sistema binário. Ela vai inverter todos os valores de 0 e de 1, tá? Ou seja, 0 vira 1 e 1 vira 0. Essa operação de complemento, a gente já viu uma porta lógica e faz essa operação, não vimos? Estão lembrados qual é?
Porta note? Não passei para vocês aqui não, né? Isto. Essa operação é representada pela porta NOT, também chamada de porta inversora, tá? Quando eu falar de porta NOT, porta inversora, é a nossa porta que faz a operação de complemento de 1. Estão lembrados de qual é o símbolozinho da porta NOT? Então tá aí, ó, uma sequência de números, passando por uma sequência de portas NOT, e essa sequência de números depois de sofrer a operação de complemento. Tá bom? Então, que bacana, operação de complemento bem simples, né? A gente simplesmente vai inverter o que está acontecendo. Inverter o nosso número bit a bit. Tá bom? O complemento de 2... O complemento de 2, a gente vai primeiro realizar o complemento de 1. Depois, a gente vai somar 1 no LSB. Estão lembrados o que é LSB e MSB? Eu não lembro, não. LSB é o bit menos significativo, né? Então, se a gente escrever um número aqui, ó, vamos lá. Se eu escrever esse número aqui, esse daqui é o que a gente chama de LSB. Que é o bit que tem menor valor. Este daqui é o que a gente chama de MSB. É o bit que tem maior valor. Tá? Quanto que vale esse MSB? Desculpa, LSB. Quanto que vale esse LSB aqui, se a gente falar valor numérico dele? 1, ó. Exatamente, né? 1 vezes 2 elevado a 0. É igual a 1. Quanto que vale o meu MSB? Ninguém? Meu MSB vai ser 1 vezes 2. Nesse caso aqui, elevado a 7, né? Por que 7? Só a gente contar, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6 e, por fim, minha posição 7. Então, minha potência também vai ser 7. Quanto que é 1 vezes 2 elevado a 7? 128.
128. Então, o valor do meu MSB aqui, que é o meu bit mais significativo, é 128. Do meu LSB é 1. Tá? Então, a minha operação de complemento de 2, ela simplesmente vai somar 1 no meu bit menos significativo, depois que eu tiver realizado o complemento de 1. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Se a gente for determinar o complemento de 2 desse número aqui, ó. Primeiro passo, a gente vai escrever o número binário, que é o nosso número que a gente quer calcular, o complemento. Segundo passo é calcular o complemento de 1, ou seja, a gente vai inverter bit a bit. E terceiro passo, a gente vai somar mais 1 nesse complemento de 1, tá? Então, meu resultado final vai ser isso daqui, ó. Tá bom? Tranquilinho? Complemento de 1, complemento de 2. Faça o teste nesse aqui, ó. Pra gente testar aí. Um vezes zero é como se fosse um, né? Como é que é? O 1 vezes zero no bit aí é como se fosse um, né? 1 vezes Ou é 0? zero mesmo? Como assim, Pedro? Só um vezes zero mesmo? 1 vezes 0 é 0. Então tá certo, né? Isso mesmo. Chegaram a algum resultado aí já? Se ficar muito 1, 0 aí, ficar confuso, vocês que preferirem, pode digitar no chat aí, tá?
Ó, a Abel mandou uma resposta aí. Confere, turma. Deu diferente da do Marcelo. Vamos fazer ela aqui. Zero, zero, 0, 1. Esse que é o nosso número, né? Primeiro passo. Complemento de 1. Quando a gente faz o complemento bit a bit, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Segundo passo, somar 1. Então, lá no bit menos significativo, a gente vai somar 1. Tá? Quando a gente faz isso daqui, a gente vai ter como resultado 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Beleza? Nosso resultado aí. Então, o complemento de 2 deste número aqui é esse número que está Aí entre o não nosso faz soma, quadrado né? vermelho aí. Pode falar. Você somou só esse segundo número com 1, né? Isso, eu somo o resultado do complemento de 1 com o 1. Entendi, entendi. Tá? A gente vai adicionar uma unidade no resultado do complemento de 1. Tudo bem? Para que a gente mexe com essa operação de complemento? Para que ela vai servir? Essa operação de complemento, né, o número representado na forma de complemento, ele serve para representar números negativos na forma binária. A gente não percebe, mas o nosso computador, nossas máquinas lidam com números negativos o tempo todo, né? E eles precisam ter uma forma de representar isso, já que o sinal de menos não existe no universo das máquinas. Tudo que existe é 0 e 1. Então, ele se utiliza do bit mais significativo como bit de sinal. Esse bit mais significativo, ele vai representar o sinal do número que a gente está trabalhando. Se o meu bit mais significativo for 1, representa que aquele número é negativo. Se o meu bit mais significativo for 0, representa que aquele número é positivo, tá? A gente tem aí 3 formas de representar números negativos. A primeira forma é a forma de sinal magnitude. Na forma de sinal magnitude, o nosso bit mais significativo simplesmente representa o sinal do número, tá? E o resto do número é um binário verdadeiro, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu for representar o número 25, ele vai ser representado
0, 0. Eu vou forçar uma representação com 8 bits, tá, pessoal? 1, 0, 0, 1. Vou reforçar essa representação com 8 bits porque é uma forma de padrão de reconhecimento computacional. O computador sempre trabalha, a máquina sempre trabalha com pacotes de 8 bits, ou 16 bits, ou 32 bits, 64 bits. Então, a nossa unidade mínima é trabalhar com 8 bits, tá? Quando eu represento esse número mais 25, esse primeiro bit aqui, ó, ele é o que a gente chama de bit de sinal. Então, esse primeiro bit ali, ele é o bit de sinal. Todos os outros números ali, eles vão representar o nosso número na forma binária. Se eu quiser saber quanto que esse número vale em decimal, é só eu fazer a minha conversão que eu já estou acostumado a fazer, tá bom? E se eu quiser representar o número menos 25, o que eu preciso mudar? Troca por 1? Onde? No bit de sinal. No primeiro 0, não? O nosso bit de sinal deixa de ser um 0 que representa o positivo e passa a ser 1 que representa o negativo, tá? Então, Ué, professor, mas o 0 é negativo, ué. O 0 nem é positivo, não, ué. como é que é? Na soma, no número normal, o 0 é negativo, ué. 0 é negativo? Se fosse a matemática comum, 0 é neutro, né, não? Exatamente, tá? Passa a ideia de que o 0, por você ter 0, é uma coisa ruim, é negativo, mas o 0, na matemática decimal, é um número neutro. Pensa aí. Você tem 10 laranjas. Você ganhou 0, você continua com 10. Você perdeu 0, você continua com 10. Então, ele não tem nenhuma interferência, nem positiva, nem negativa. Tá bom? Aqui no número binário, a gente vai usar ele para representar número positivo. E usar o 1 para representar número negativo. Tá? Então, a gente vai pegar o primeiro bit, ver qual que é o sinal, e o resto dos bits a gente consegue fazer essa conversão normalmente. Tudo bem? Só que eu estou falando para vocês na primeira representação, que é a forma de sinal magnitude. Isso daí não é a forma mais eficaz para um computador trabalhar, para um sistema computacional trabalhar. O sistema computacional vai trabalhar usando a forma complemento de 1 ou, mais eficiente até, a forma complemento de 2. Então, na forma de complemento de 1, o meu número mais 25 vai ser representado pela representação normal dele, como se fosse em sinal magnitude. Mas o meu número menos 25 vai ser representado pelo complemento de 1
do número positivo. Então, onde é 0 vira 1, onde é 1 vira 0. Tá? Então, se você tem a informação de que o número está representado em complemento de 1, a gente consegue fazer essa conversão. Na forma complemento de 2, o número positivo continua tendo a forma padrão dele, não vai ter nenhuma mudança, mas o número negativo vai ser representado pelo complemento de 2 do número positivo, tá? Então, deixa eu fazer esse resuminho aqui para vocês. Então, na forma complemento de 2, complemento de 1, na forma complemento de 2, o número positivo também é igual a representação sinal magnitude, enquanto o número negativo é representado pelo complemento de 2 do número positivo. Tá? Beleza? Beleza? Ok. Vamos fazer um exercíciozinho rápido aí dessas representações. Ô, Lucas, Oi. depois que você colocar lá na plataforma o vídeo, aí eu vejo de novo, porque eu perdi, porque a minha internet estava ruim, não dava dando para me ver. Agora que eu consegui entrar. A joia, Lucilene, sem problemas. Então, pessoal, vocês vão fazer aí, ó, representação dos números 39 positivo e 39 negativo nas três representações, tá? Então, a gente vai ter 6 números como resultado aí, né? Mais 39 menos 39 em sinal magnitude, mais 39 menos 39 em complemento de 1 e mais 39 menos 39 em complemento de 2. Tá bom? Tempinho aí para vocês fazerem. Sempre que eu começar a falar algo que parece que o que está na tela para vocês não está fazendo muito sentido, vocês me alertem, tá? Porque eu preciso passar o slide também. Não é só eu mudar minha tela. Às vezes eu começo a escrever em outra tela e o slide não passa para vocês. E se vocês quiserem que retorne algum slide para recordar, só me falar.
Aproveitando aqui só para lembrar a turma que veio chegando aí, quem não mandou o nome no chat, dá um presente lá, tá?
Como é que tá aí, turma? Tá indo? Acho que esse silêncio aí é concentração de vocês, né? Ô, Lucas, eu tava olhando aqui nesse slide ver se eu conseguia fazer, porque eu perdi a explicação, entendeu? Mas eu não tô conseguindo, não. Mas isso que eu tô passando hoje, Lucilene, não tá nos slides que eu passei ontem ainda não, tá? Aí hoje eu vou mandar os slides Tá, atualizados para vocês de novo. entendi. Eu vou guardar aqui na frente para o pessoal estiver fazendo. Ok. Vamos fazer a correção, pessoal? Ou querem terminar aí? Estão acabando. Como é que tá aí? Turma, vocês Ô, ainda Lucas, estão por mim aí? pode fazer correção. Por mim pode fazer correção. Beleza. Alguém quer terminar ou a gente pode corrigir? Se ninguém se manifestou, vou fazer a correção aqui, tá bem? Então, pessoal, Ok. vou fazer uma primeira coluna aqui, ó, que é do
mais 39. Por que eu vou fazer a primeira coluna do mais 39? Porque tanto em sinal magnitude, quanto em complemento de 1, quanto em complemento de 2, ele vai ser igual, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter esse 39 para binário. Então, nós vamos converter esse 39 fazendo aquela divisão sucessiva por 2, tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Quanto que dá aí? 39 dividido por 2. É 9. E sobra 1. Beleza? Dezenove dividido por 2. 9. E sobra 1. 9 dividido por 2. 4. E sobra 1. 4 dividido por 2. 2. E sobra 0. Ainda faltou 1 aqui, né? 2 dividido por 2 dá 1. E sobra 0. Como a gente precisa pegar nesse sentido aqui, ó. Então, eu vou ter que esse 39... Magnitude positiva ou negativa. Peraí. Tome o cuidado seguinte. Eu só tô mexendo com os bits de magnitude. Eu ainda não tô mexendo com bit de sinal. Então, eu tô fazendo essa conversão do 39 para binário, sem pensar em positivo e negativo ainda, tá? Ué, por quê? Pelo seguinte, ó. A gente tem a separação aqui. Deixa eu voltar no slide lá para você. Esse slide aqui, ó. Ah, tá. Aí A gente tem a separação aqui do que é número, né? Esse número aqui eu vou chamar aqui de magnitude, tá? E do que é o bit de sinal, tá bom? Então só vai acrescentar um número lá, né? Isso. Aí, para eu falar, quando eu estiver trabalhando com número sinalizado, ou seja, se o meu número for negativo, eu tenho que acrescentar um bit para representar o sinal negativo. Tá?
Se eu estiver trabalhando com o número sinalizado e ele for positivo, eu tenho que acrescentar o bit 0 para mostrar que ele é positivo. Beleza? Beleza, beleza. Então vamos finalizar essa conversão aqui, ó. 100111. Então, quando a gente converte 39 para binário, nosso resultado é aquele. Então, minha representação de mais 39 em sinal magnitude, 0. Ô, professor, peraí, só um minuto. Por que você fez ao contrário lá? Tá, 11100. Você colocou ao contrário. Toma cuidado aqui, ó. Quando a gente faz essa divisão sucessiva por 2, o nosso sentido de pegar os números é nesse sentido da setinha aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar o último quociente e, a partir deles, do último para o primeiro resto. Tá bom? Então, no caso, 00111. Só que você tem que pegar o último quociente, que é esse aqui, ó. Tá. O 1, beleza. O 1 ali também entra, tá? O último quociente também entra. Ah, beleza. Então fica aí 10, 01, 11. Como a gente quer forçar uma representação de 8 bits, eu vou adicionar os 2 zeros para ser representado por 8 bits. Tá? Tanto em sinal magnitude, quanto em complemento de 1, quanto em complemento de 2, a representação do número positivo é igual. Então, acabou que a gente achou o nosso número positivo ali, né? Nas 3 representações. E o número negativo? Em sinal magnitude, eu só preciso mudar o bit de sinal. O resto continua a mesma coisa. Complemento de 1, como é que vai ficar? 00. Lembrando lá que o complemento de 1 é inverter todos os bits, né? Então, se eu tenho aqui, ó, vou fazer o complemento de 1 disso daqui, ó. Tá? 0. Oi? Inverter a posição do número? Não, inverter o número. Onde é 0 vira 1. Onde é 1 vira 0. Ah, tá. Tá? E o complemento de 2? Eu vou fazer o complemento de 2 do meu número positivo. O complemento de 2 do meu número positivo é pegar esse complemento de 1 que eu já tenho e somar mais 1 nele. Quando eu faço isso, o meu resultado é esse daí. O complemento de 2 é colocar onde que é 0, coloca 1? Complemento de 1, você vai trocar zeros por uns e uns por 0. Então, onde era 1 vira 0, onde era 0 vira 1. O complemento de 2, você vai fazer o complemento de 1 e somar mais 1. Ah, tá. Beleza? Beleza. Ó, Lucas, Oi. deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente vai no positivo, a gente acrescenta os 2 zeros. Antes, né? Do resultado Na realidade, Lucilene, não é que acrescenta 2 zeros. É porque eu quero ter um total de 8 bits. Então, se a gente fizer a contagem aqui, ó, o meu número 39, ele só usou 6 bits. Então, eu adicionei os zeros para forçar 8 bits. Entendi. Tá? Se eu tivesse, então, menos, eu tinha que acrescentar para inteirar 3 zeros. Vamos supor. Isso.
Ah, E eu acrescentei só zeros porque ele é positivo. tá. O zero representa número positivo. E vocês observem aqui, ó, que o 1 no bit mais significativo representa número negativo. Tá? Então, sempre que vocês tiverem a informação de que tem um número sinalizado e ele começar com 1, é sinal que esse número é negativo. Se o número é sinalizado e ele começa com 0, o número é positivo. Tá? Entendi. Esse zero foi acrescentado para interar os outros. Isso, para fechar em 8. E no negativo, eu começo com 1. No negativo tem que ser 1. O primeiro bit, ele sempre vai ser 1 de um número negativo. Tá? Sim. Ô, professor, no positivo ele vai ser dos três valores todos iguais, né? Sempre. Nas três Ok. formas de representação, a representação, o número é o mesmo, tá? É que o Gabriel falou que a internet dele tá ruim, ele não pôde entrar. Ele tentou até entrar, mas caiu da chamada. Tranquilo. 7h36. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, como que a gente vai fazer essa conversão de número sinalizado para número decimal? Se o número tiver em sinal magnitude, você simplesmente descarta o primeiro bit, que é o bit de sinal, você não precisa considerar ele. Você já sabe que 0 é positivo e 1 é negativo. E nessa representação é só isso. E você vai pegar os bits de magnitude e fazer a conversão, tá? Por soma de pesos. Então, eu fiz a conversão por soma de pesos aqui, aquele mesmo exemplo nosso com 25. Fiz a soma e deu 25. Beleza. Se a gente estiver trabalhando com complemento de 1, o primeiro peso, o primeiro bit, ele vai ter atribuído um valor negativo. Então, observem que eu fiz isso aqui, ó. Tá? Para o mais 25. Só que o mais 25 vai ser uma multiplicação por 0. Então, eu vou ter esse valor negativo multiplicado por 0. E não vai fazer diferença nenhuma. E eu vou acabar chegando nesta mesma resolução e vou ter como resultado 25. Só que se eu tiver um número negativo em complemento de 1, o meu primeiro bit é 1. Então, eu vou precisar entrar com esse valor negativo. Tá? Então, vai ser 2 elevado a 7, só que negativo. Isso daí dá menos 128. Todo o resto da soma de pesos é feita normalmente. Então, vocês observem aqui que 2 elevado a 6 está aqui, ó, 64. O 2 elevado a 5 está aqui, como 32. O 2 elevado a 2 está aqui, como 4. E o 2 elevado a 1 está aqui, como 2. Quanto que dá essa soma aí? Quanto que dá o resultado dessa expressão aqui? Menos 26. Menos 26. Beleza.
Deu tudo certo? Eu falei com vocês que menos 25 é esse número. Eu peguei esse número e fiz a conversão dele. E achei menos 26. Tá certo? Não bate, né? Se eu estou convertendo menos 25, eu tenho que achar menos 25, tá? Então, o complemento de 1, além de atribuir este valor negativo, vocês têm que somar mais 1 no resultado final, tá? E aí começa a ficar bem claro. Ô, pessoal, mas porquê. dá 27. Oi? Dá 27. 27 onde? 26 mais 1. Menos 26. Sei. Observa aqui, Ah, ó. é? Menos 26. Ah, é. Menos 26 mais 1, menos 25. Você está devendo 26, você ganha 1, você passa a dever só 25. Eu Beleza? esqueci do sinal aí, ó. Isso. Lembrando que esse sinal é importantíssimo na conversão aqui, tá? Então, pessoal, esse mais 1 aqui começa a deixar claro para a gente o porquê de ser interessante trabalhar com complemento de 2, né? Porque no complemento de 2, a gente já não vai precisar fazer essa adição. Tá bom? Então, vamos lá. Para a gente fechar a aula de hoje, a conversão do complemento de 2. No complemento de 2, basta atribuir valor negativo ao MSB, ao bit mais significativo. Então, minha conversão do número positivo, beleza, não muda nada. Minha conversão do número negativo, eu vou ter aqui, ó, menos 2A7, mais 2A6, mais 2A5, mais 2A2, mais 2A1, mais 2 elevado a zero. Então, no próprio complemento de 2, esse 1 que a gente precisaria adicionar já é adicionado. Tá? No complemento de 2, a gente não vai precisar adicionar a unidade para achar o resultado correto. Isso daí simplifica a forma de um computador pensar. Tá bom? Então, turma, fechei com vocês aritmética binária. Adição, subtração, multiplicação, divisão e complemento de 1, complemento de 2. Tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho com vocês sobre códigos, questão do código BCD e a questão do código ASCII. Se der tempo, eu falo do código Gray,
mas não é muito importante nesse momento, não. Se der tempo, eu falo dele. Tá? E aí eu fecho essa primeira parte de revisão nossa. No sábado, a gente tem aula, né? Positivo. Não tô sabendo disso, não. Mas é horário de manhã mesmo? É sempre equivalente ao horário nosso, né? No sábado vai ser referente à terça-feira. Então, a gente tem os dois primeiros horários, que começa às 7h10 e finaliza 8h50, tá? Só que no sábado eu vou colocar uma lista de exercícios dessas continhas para vocês. E vocês podem me enviar de volta essa lista até meio-dia da segunda. Então, quem quiser dormir um pouquinho a mais no sábado aí, pode fazer a lista um pouquinho depois, tá? E me enviar ela. Então, essa aula do sábado fica aí dedicada a fazer uma lista de exercícios aí de aritmética binária. Tudo bem? Ok, Ok. Lucas. Tem alguma dúvida? Até o momento, não. Ô, Lucas, Pode falar, Marcelo. com relação à conversão decimal fracionário para binário, eu tenho que seguir aquela tabela porque no caso da fração, por exemplo, 1/128, eu tenho que seguir uma sequência ou eu posso pegar qualquer número fracionário? Deixa eu só ver o que você está tentando me dizer aqui. Aquela escalazinha azul. Isso aqui, Essa aí. né? Isso. Aí tem aqui, né, 1/2, que é 0,5, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. No caso dos números fracionários, tem que seguir essa sequência aqui? Ou eu Na posso pegar um realidade, número aleatório? o que você segue, Marcelo, é isso daqui, ó. Você não começa a contar da direita para a esquerda para quando o número, da parte inteira do número, e você começa lá, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e assim por Ok. diante. Aham. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2, 4. Beleza? Quando Beleza. você faz aqui, para as potências negativas, então a parte fracionária você vai trabalhar com potências negativas. 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. Isso ok. daí vai trazer como resultado para a gente frações, Uhum. que são essas frações aqui, tá? Ok. Esses Então, números aqui de baixo são só a resolução dessas frações, tá bom? Ok. Então, na Tá. hora de somar, igual a gente substitui aqui, ó, nesse caso aqui, é para um número inteiro, a gente vai substituir o valor que a gente encontra nas potências, né? Então, para números fracionários também, a gente vai substituir os valores que a gente encontra nas potências, tá? Ok. É porque hoje eu estava refazendo a explicação, aí quando eu me deparei, eu escolhi um número lá, por exemplo, 0,71, né? Mas aí ele não cabe na questão da divisibilidade e na potência. Tá, mas você consegue converter ele. Você Porque aí consegue... eu não vou chegar a 1 e 0, né? Eu não vou chegar a 1 e 0. Sempre eu vou estar multiplicando. Você vai ter um número extremamente grande depois da vírgula. Isso, Entendeu? isso. Aham. Mas você vai conseguir. Só que você vai ter um número muito grande depois da vírgula. Ah, tá. De todo jeito, qualquer número que eu pegar fracionário, eu consigo. Qualquer número fracionário você consegue representar ele em binário. Só que Uhum. alguns números, eles vão dar muitas casas binárias.
Justamente porque a gente precisa conseguir casar esses números aqui, né? 0,5, 0,25. Então, se a gente pega um número que não é tão fácil casar aí nas somas e chegar nesse número, a gente vai ter sempre mais números depois da vírgula para tentar chegar nele. Entendi. Mas sempre consegue representar. Ok. É porque eu fui fazendo e fui calculando e não chegava. Isso, o 0,71 é um que de cara eu acho que vai dar algo bem exagerado. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho na calculadora aqui. Não, nessa calculadora do Windows aqui ele não faz, não. Mas vai dar algo muito exagerado. Mas todos são possíveis, tá? Eu tinha feito umas 15 multiplicações e não tinha chegado ainda. Vai acontecer isso sim. Não, tranquilo. Era só para eu saber, porque de repente eu estava seguindo o raciocínio errado. Valeu, obrigado. Todos são possíveis, mas uns vão estar uma quantidade muito exagerada de números depois da vírgula, tá bom? Obrigado. Fechamos, turma? Fechou. A gente se vê amanhã, então, às 6h15 novamente. Até lá. Boa noite. Ok, boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Boa noite.